Comentando o processo de minha pintura. Comecei querendo fazer um ambiente que contrastasse com um lobo. Seria um ambiente bem claro, né? Quase um branco, com um lobo bem escuro. Comecei fazendo uma primeira camada, queimando a tela, né? Com esse tom laranja, porque como eu queria que a luz tivesse certo calor, eu queria esse tom mais quente para essa luz que batesse, né? Eu trouxe esse laranja porque ele vai influenciar sutilmente as novas camadas que viriam a ler. Então o laranja o tempo todo está se manifestando, né, e influenciando as cores da pintura. Eu fiz as sombras do ambiente fazendo um cinza com o laranja e o azul. Quando eu misturo o laranja e o azul, por serem cores complementares, eu consigo esse tom cinza. Então eu posso deixar um pouco mais de laranja para fazer uma sombra mais quente, ou eu posso deixar um pouco mais de azul para fazer uma sombra mais fria. Manipulando e dosando, né, nessa mistura, eu consigo brincar com essas variações tonais da sombra no ambiente. Quase toda a pintura foi feita com espatulado, principalmente o ambiente, para deixar essa carga mais expressiva, né? O espatulado traz uma certa textura, um pouco de imprevisibilidade que torna a pintura mais expressiva. Para fazer esse padrão na escada, eu utilizo a espátula porque ela traz uma camada mais grossa de tinta. A camada mais grossa de tinta segura mais umidade por mais tempo da tinta acrílica. Então, por cima dessa camada, eu faço o floral. A pintura dos degraus da escada, eu comecei fazendo a pintura dessa parte plana, a parte de cima do degrau. Eu comecei fazendo apenas eles porque eles têm o mesmo raciocínio de pintura. Então, é melhor eu fazer em série, em continuidade, partes da pintura que tem o mesmo raciocínio. Essa minha pintura é parte de uma série chamada Aparição, onde animais descem as escadas, né, como se estivesse bloqueando aquele caminho da escada. Algumas regiões do lobo em que a pelagem ela é mais baixa, ou seja, não tem tanta textura ali naquela região, eu me permiti utilizar o pincel, né? Porque eu consigo fazer um aspecto mais liso, sem precisar de tanta textura assim para a pelagem, que é no caso das patas do lobo, né? Também o rosto dele é uma pelagem muito lisa e baixa. Então eu me permiti usar mais o pincel aqui ao invés da espátula. Para fazer a pelagem do lobo,
utilizo mais da espátula, porque eu dou a primeira camada mais escura do lobo, que seria como se fosse uma parte de fundo da pelagem, que não recebe muita luz, né? Então eu trago primeiro um tom mais escuro. E por cima eu faço uma textura dos fios dos pelos com aquela camada ainda úmida. Esse preto do lobo, na verdade não é um preto, é uma mistura do azul da Prússia com a sombra queimada, com um pouco de branco. Então, na verdade, se trata de um cinza escuro, né? Um cinza cromático, que eu não utilizo pigmento cinza de fato, eu faço o meu cinza.